esteja tudo bem com vocês. De vez em quando, alguns alunos vêm me procurar para falar de um tema muito interessante que é mitologia. Um tema fabuloso, um tema fantástico, um tema que faz a gente viajar por várias culturas, vários lugares, várias histórias. É muito interessante. Uma das alunas me disse certa vez gostar de todas as mitologias. Veja bem, todas as mitologias. Dá prazer de saber que muitos adolescentes gostam dessa temática, se dedicam a essa temática tão interessante que é fora das redes sociais. Embora a gente possa procurar, é possível da gente encontrar algumas notícias, alguns sites que vão falar sobre mitologia. Mas é interessante buscar os livros, não é? E por falar em livros, alguns deles sempre me perguntam se eu posso indicar alguns para eles lerem. Então, antes da nossa conversa, vocês vão dar um like esperto aí pra gente, vão comentar, vão compartilhar com seus amigos, seus filhos, seus familiares. Vamos levar cultura, levar conhecimento e levar luz. E não se esqueçam, sexta-feira é dia de novo vídeo. Meus amigos, eu tenho com certeza uma grande paixão por mitologias, especialmente a nórdica. E vocês podem ver aqui, ó, pela minha tatuagem. E hoje nós vamos fazer uma viagem. O tema é muito vasto. Vamos fazer uma viagem por culturas de diferentes lugares, como Grécia, Roma, Egito, e os países nórdicos também não poderiam ficar de fora, né, meus amigos? E essas são as mitologias mais famosas e mais populares, e são as mais interessantes para aqueles que estão começando neste tipo de leitura. Vamos lá? Um detalhe importante, os livros que eu vou indicar aqui não estão em ordem de preferência. Isso é muito importante. O livro número 1 é A Bíblia da Mitologia, da Sarah Bartlett. É um guia abrangente sobre mitologia universal, uma espécie de mitologia geral. Essa autora, que é inglesa, examina o próprio conceito da mitologia e seu lugar na sociedade, na história e nas artes, além de ela revelar uma gama vastíssima de deuses e deusas que se destacam no panteão clássico greco-romano, além de passar pelos maias e pelos egípcios. Por fim, o livro explora temas tão comuns que permeiam todas as mitologias. E para quem disse que gosta de todas as mitologias, esse livro é muito interessante e ele é indicado. E como eu estava a dizer, esse livro trafega por todas as mitologias, independente de geografia, cultura ou época. E mostra também, meus amigos, que essas mitologias continuam sendo um tema muito interessante na atualidade, principalmente nessa vida muito conturbada deste início do século XXI. O livro é caprichosamente feito com fotografias coloridas, que você pode ler a partir de qualquer capítulo. Então você não precisa ler do início ao fim, você pode saltar os capítulos. E eu também destaco a qualidade da edição, desde o papel até a diagramação, que facilita o contato do leitor com o livro. É uma leitura obrigatória para quem ama mitologia, com certeza. Sobre mitologia do Egito, eu vou sugerir 2 livros. O primeiro, que é o livro número 2, dos que estão sendo citados aqui, é Religião e Magia no Antigo Egito, da doutora Lady Anne Rosalie David. Ela é uma renomada egiptóloga, ou seja, egiptólogo é aquele que estuda sobre a mitologia egípcia. E ela está a nos apresentar uma completa visão histórica da cultura egípcia antiga.
Ela foi condecorada Lady, que é o equivalente feminino para o título Sir, em 2003 pela Rainha Elizabeth II, pelos serviços prestados à egiptologia. Viu como é que é importante a cultura e a ciência nos países europeus, meus amigos? E ela, a autora Anne Rosalie David, é uma professora pós-doutora da Universidade de Manchester e diretora do Departamento de Egiptologia do Museu de Manchester. E ela também foi consultora para os filmes do Indiana Jones. Rosalie David defende que o Antigo Egito será sempre um dos períodos mais fascinantes da história da humanidade, seja pela riqueza cultural, quanto por todo o mistério que envolve o país. Lady David apresenta este mundo intrigante, meus amigos, que é de complexo mistério, é complexo pensamento, é de um complexo tema. Desde os oráculos e os videntes, os deuses e as deusas, até os cultos dos animais sagrados, que chamam muita atenção de todo mundo que está enveredando pela egiptologia. Além de templos e rituais de vida após a morte. Olha só que interessante. É indispensável para quem ama a história e a mitologia do Antigo Egito. Esse livro também é ricamente ilustrado com informações minuciosas sobre o tema. O outro livro é Egito Secreto, de Paul Brunton, que viveu entre 1898 a 1981. Recentemente, ele foi um jornalista e escritor inglês de longas trajetórias no caminho da espiritualidade, meus amigos. Foi um profundo observador e analista que dedicou a sua vida à tarefa de contar todas as experiências espirituais com a máxima clareza e profundidade, aquilo que ele viveu, sobretudo nessa obra clássica. Ele vai nos mostrar dois caminhos interpretativos. Um, para os estudiosos e amantes dos mistérios que encontrarão extraordinárias revelações sobre o Egito. E o segundo, que é para os iniciantes nesse caminho espiritual. Vigorosos estímulos para a solução de certos problemas da alma humana vão ser encontrados neste livro também. Brunton não buscou simplesmente para fazer o seu livro, para escrever a sua temática. Ele não consultou outros livros, relatos superficiais de turistas e viajantes que pudessem oferecer aos olhos curiosos do leitor alguma explicação sobre o Egito. De jeito nenhum, meus amigos. Ele viveu no Egito. Então, tudo que Brunton nos conta foi porque ele entrou em contato com toda a diversidade do Antigo Egito, meus amigos, e colheu o que ele considerou de mais misterioso e profundo entre todas aquelas pessoas e toda aquela vivência. Ele mesmo passou por surpreendentes experiências, meus amigos, e arriscou a própria vida em busca do mistério. E com essa veia jornalística, ele conseguiu registrar com toda a maestria o que ele encontrou no Egito sobre os velhos templos, as pirâmides, a esfinge misteriosa. Sabe aquele ideário que nós temos de um explorador egípcio e toda aquela diversidade que aparece em filmes e desenhos animados, tipo aquele John Quest? Então, meus amigos, é esse tipo de investigador que é o Brunton. Ele também estabeleceu um compromisso com a verdade, meus amigos. E foi um aventureiro simples, mas um aventureiro totalmente
não apenas no sentido da palavra aventura, mas totalmente investigador, sério e responsável. Suas obras são conhecidas e reverenciadas no mundo inteiro no campo da antropologia e no campo especialmente da egiptologia, claro, meus amigos. E principalmente porque ele vivenciou in loco tudo que tem de extraordinário e fascinante e digno de figurar nas estantes de todos aqueles que se dizem apaixonados pelo Egito Antigo. É um livro bastante antigo, meus amigos, que inclui histórias, como eu disse para vocês, que foram observadas por Brunton no local, in loco. Por exemplo, ele vai nos apresentar fenômenos que são absolutamente inacreditáveis, como andar sobre brasas, engolir facas e ser enterrado vivo e voltar à vida. Isso tudo ele presenciou. E há descrições de experiências em lugares absolutamente míticos, como a Grande Pirâmide e a Esfinge. E muitas referências aos mitos do Antigo Egito, sem dúvida alguma. Esse é um livro que é uma obra peculiar e muito importante para quem quer se enveredar por essa trilha fabulosa do Egito. E agora, pessoal, a vez da fabulosa mitologia grega. E eu vou indicar para vocês o livro de ouro da mitologia de Thomas Bulfinch, que viveu entre 1796 a 1867. Este é um livro indicado para aqueles que gostam da Guerra de Troia, Hércules, Minerva, Midas, as divindades rurais, a mitologia oriental e nórdica, os druidas, não podemos nos esquecer dos druidas, alguns dos temas que merecem ser tratados nessa obra maravilhosa que conquistou, desde a sua publicação lá no século XIX ainda, milhares de pessoas no Brasil e no mundo. O leitor vai ficar fascinado com as mais encantadoras histórias que vão enriquecer sua formação cultural, a sua erudição, a sua formação humanística. O escritor propõe, nesta obra, desvendar alguns dos mistérios e relatar histórias de vários deuses e heróis da mitologia grega antiga, da Grécia Antiga. É uma obra fascinante e importantíssima para aqueles que querem navegar por esse oceano grego, esse oceano helenístico. E agora, the last but not least, o último, mas não menos importante, a mitologia nórdica, meus amigos. Deixei-a por último de propósito, para nos deleitarmos nesse tema tão fascinante. Vamos pegar agora um Drakkar e fechar com chave de ouro a nossa viagem por esses mares fascinantes da mitologia. E o livro número 5, o quinto livro que eu indico aqui para vocês, é As Melhores Histórias da Mitologia Nórdica, de Carmen Sangfredo. É um livro muito importante que reúne num único volume as principais lendas relativas à mitologia dos povos que habitaram os tempos pré-romanos, pré-cristãos, os atuais países escandinavos, como Noruega, Suécia e Dinamarca, além da gélida Islândia. Que maravilha, gente! Esse conjunto de mitos também teve um especial desenvolvimento na Alemanha. A gente não pode esquecer disso, meus amigos, que os vikings estiveram na Alemanha e foram responsáveis pela fundação da cidade de Kiev, ou Kiev, que é a capital da Ucrânia, meus amigos. É verdade, os vikings fundaram Kiev. E voltando ao nosso livro aqui, com as navegações vikings, eles chegaram até a Inglaterra. Nós não podemos nos esquecer que os vikings estiveram na Inglaterra durante séculos.
e deixaram a sua marca na cultura inglesa atual. Por exemplo, os dias das semanas em inglês são Thursday, que significa é o dia de Thor, e Friday, que é o dia de Freya, uma deusa. E é também fonte de inspiração para as mais variadas áreas. A mitologia nórdica influenciou uma legião de artistas na criação das suas próprias obras, tal como o escritor inglês J.R.R. Tolkien e o argentino Jorge Luis Borges, que escreveram obras baseadas em mitologias vikings. Também nós vamos encontrar na música, por exemplo, o compositor alemão Richard Wagner utilizou as lendas vikings para compor a sua famosa ópera O Anel dos Nibelungos, que aparecem também na obra O Senhor dos Anéis. E é uma pequena novela, e a segunda parte desse volume é muito importante para a mitologia, principalmente de Tolkien. Nessas histórias não faltam ação, magia, romance e até uma veia cômica, já que a maioria das personagens transitam pelo grotesco, numa confusão e profusão de anões, gigantes, elfos. E essa é uma das principais raízes das modernas sagas de RPG. Não podemos esquecer também que a veia viking aparece também no heavy metal em bandas como Amon Amarth e entre outras. As melhores histórias da mitologia nórdica trazem uma interessante diagramação e também, como brinde, a novela O Anel dos Nibelungos, que inspirou Tolkien em suas obras fabulosas. E como eu disse para vocês, principalmente em Senhor dos Anéis. Aqui a sexta sugestão, que é Fúria Nórdica, além de vários outros livros. E o sétimo livro é de Neil Gaiman, Mitologia Nórdica. E ele se torna cúmplice dos deuses e emprega toda a sua habilidade com as palavras para recontar as sagas nórdicas. E nesse livro, Gaiman compôs uma coletânea de 15 contos, que na realidade reconta, que começa com a narração da origem do mundo, aponta a relação conturbada entre os diversos deuses, gigantes e anões, seguindo até o Ragnarok, que é o assustador cenário do apocalipse que vai levar até o fim do mundo. Às vezes, meus amigos, são tão intensos e sombrios, e outras vezes tão divertidos e heróicos. Os contos retratam tempos assim longínquos em que eram contadas essas histórias ao redor de fogueiras, em noites frias, sob os céus estrelados da Noruega, da Dinamarca e da Suécia. Eu fico até emocionado só de imaginar o cenário. Um cenário assim de noites frias, floresta, aquela em volta da fogueira, olhando aquele céu todo estrelado, vendo a aurora boreal. É algo assim que é emocionante, todo mundo cantando, todo mundo se confraternizando, todo mundo comendo, e é muito legal, gente. Mitologia Nórdica, esse livro é realmente um livro perfeito para aqueles que querem começar neste universo mágico das sagas dos povos nórdicos. E também descobrir ainda mais sobre esse fabuloso mundo da mitologia viking. É também através da mitologia que é possível se conhecer, a gente não pode esquecer disso, a cultura dos povos, as suas glórias, as suas lendas. Sendo verdade ou não verdade, essas histórias nos ajudam na compreensão antropológica, humanística, de cada povo que compõe o cenário maravilhoso da humanidade. Esse quebra-cabeça composto de vários povos, a sua diversidade, a sua mágica pintura
que nos faz sermos seres humanos. Eu fico aqui as sugestões para a leitura dessas mitologias dos povos. Busquem, mostrem para os seus filhos, construam em seus filhos o hábito da leitura. E começar pela mitologia é algo fascinante. E é isso, meus amigos. Eu desejo a todos um Shabbat Shalom Mevorach, um sábado abençoado a todos e uma semana de presença divina. Um forte abraço e valeu!